Você vai ver questão no simulado de interpretação textual, interpretação e compreensão. Isso daí cai em qualquer prova, entendeu? Independente de banca, cai em qualquer prova. Se você quiser, você pode virar o seu celular assim, ó. Sacou? Com Aí, show! Então, opa, cadê a... Ai, meu God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Então, vamos lá, doutora Karina Vidal. E como é que Ah, tá a já até doutora apareceu Vanessa? aqui. E como é que tá a doutora Vanessa? É Vanessa, né, o nome da sua mãe? Viviane. Vanessa Viviane. é minha. Aí, ó, Viviane, Vanessa, aí, ó. Tem cara de ser Viviane, Vanessa. Tem alguma Vânia? Não, é só as duas. Emicida, é isso mesmo? Tic, tac. Não. O tempo vai passando e a gente aqui sentado no banquinho conversando. Deixa eu ver aqui. Acho que não, hein? Tic. Aí, ó. Acho que o Google tá ouvindo a minha voz. Já é o. Conexão Rap. Aqui, ó. Ó, deixa eu tirar da velocidade 2, peraí. Miração Filmes Produtora. Ó, peraí. Nossa, o trem é antigo, hein? Tá ouvindo? Uhum. Camaradas andando por ali com algumas minas que eu já. O couro vai comer, de repente Deixa pinta eu ver se. tic-tac, o tempo vai passando, a gente aqui sentado no banquinho conversando. Tic-tac, o tempo vai passando, a gente aqui sentado no banquinho conversando. Tic-tac, o tempo vai passando, a gente aqui sentado no banquinho conversando. Tic-tac, o tempo vai passando, a gente aqui Já ouviu sentado essa no música aqui, ó? banquinho conversando. Várias horas passadas, várias brejas. Esse aqui é a do Imprevisível. Cara, eu sou alucinado. Essa música que eu ouço é umas 50 mil vezes. Já ouviu? Nem liga se o banco de trás virar rave. Se eu já repeti várias vezes esse som. Daqui pras 4 é luz, a janela vai tremer na rua toda. Desculpe minha lombra. Ixi, aqui é. Ah, esse eu gosto. Caraca, é muito top, velho. Tribo da Periferia é show demais. Tem rap aí nas minas, cara. Tem, aqui escuta pouco, mas tem. Ó, bom também. Aqui, ó, bom também, né? Pois é, minha jovem. Então, vamos nos porém vestidos. Nós estamos aqui, né? Banca, esse é o CRS deles, né? Então, olha só, a gente. Sintaxe é o estudo das regras que regem a construção de frases nas línguas naturais. Observe o enunciado. Há coisas que aprendemos tarde. O pronome relativo que exerce a função sintática de. Olha só, lembra que o pronome que ele pode ser pronome relativo ou ele pode ser uma conjunção integrante, lembra? Para ele ser pronome relativo, qual é a condição para isso acontecer? Simples, a gente precisa fazer a substituição por o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, onde, no qual, na qual, em que, no que, entendeu? É Uhum. quando você consegue fazer a substituição, ó, realmente substituir. Tira o que aí, ó, por exemplo, há coisas que aprendemos. Troca coisas, ou troca que por as quais. Leia aí, por favor.
Há coisas a quais Não, aprendemos tarde. as As quais. quais. As quais aprendemos tarde. Tá vendo que coube As a quais substituição? aprendemos tarde. Então, Sim. isso daí, ó, isso daí é a nossa comprovação por A mais B que isso é um pronome relativo. Show de bola? Sim. Ótimo. A partir disso daí, a gente precisa fazer uma análise um pouquinho mais avançada. Eu te desafio a lembrar neste exato momento, a puxar aí nessa cachola de personal, que só sabe ralar os outros. Assim, ó. Vai, só mais um, vai. 6, 7, vai, só mais uma. Vamos lá, puxar na cachola. Lembra que existe um tal de sujeito e predicado? Lembra? Já, em algum momento da sua vida você já ouviu falar isso, né? Ó, sujeito e predicado. Concorda comigo? Sim. Sujeito e predicado. Show de bola. Esse que aí, ó, se eu te fizer a pergunta, ó, há coisas que aprendemos tarde. Ó, vamos dizer o seguinte: o que aprendemos tarde? Coisas. Coisas, certo? Ó, o que aprendemos tarde? Vai? Coisas. Coisas. Então, ó, depois existe um negocinho chamado, você pode até anotar, concordância verbal. Ou, perdão, complemento verbal. Entendeu? O que são os complementos verbais? É o objeto direto e o objeto indireto. Indireto. Isso. O que é o complemento verbal? O próprio nome a gente já consegue perceber o rumo da conversa. Complemento verbal é uma informação complementar ao verbo. Concorda comigo? E Completo verbo. Oi? Hã? Essa informação Completo verbo. completa o verbo. Só que ela vai completar, existem duas formas de complemento. Eu vou complementar de forma direta, ou seja, eu não tenho a interferência de uma preposição. O papo é reto, ó. O papo é reto quando não tem preposição. E o papo não é reto quando tem preposição. Aí, agora, quando o papo é reto, o objeto é direto. Quando o papo não é reto, o objeto é indireto. Entendeu? Quando que o papo não é reto? Quando eu tenho a presença de uma conjunção. Vamos lá, Alessandro. Vamos simplificar as coisas. Eu falei bem assim, ó. Há coisas que aprendemos tarde. Quando eu falo bem assim, quando eu pergunto para você, Karina, o que aprendemos tarde? Coisas. Coisas. Ah, o complemento do verbo aprender, digamos assim, é o coisas. E é um complemento direto, não tem nenhuma preposição aí na frase. Certo? E Certo. agora, para chancelar, para você entender de uma vez por todas a questão do pronome relativo, o pronome relativo, concorda comigo que ele se refere ao termo anterior a ele? Sim. O pronome relativo ele é Maria vai com as outras. Por que ele é Maria vai com as outras? Porque se o termo anterior a ele for um sujeito, ele também é um sujeito. Se o termo anterior a ele for um objeto direto, ele também vai ser um objeto direto. E assim por diante. O termo anterior, coisas, é o quê? É um objeto direto. Porque não tem proposição. Isso. Logo, se o termo anterior ao pronome relativo é objeto direto, qual é a função sintática do quê? Objeto direto. Objeto direto. Pronto, acabou, morreu Maria Preá. Entendeu? Então você Aham. sempre vai entender qual é a moral da história aqui, ó. Esse é o primeiro passo, identificar se é pronome relativo. Segundo passo, ele é relativo a quem? Ele está substituindo quem? O termo anterior a ele. O termo anterior a ele exerce que função? É um sujeito? É um objeto direto? É um
adjunto adverbial, é um complemento, sei lá, o que que for. Você já tem que ter essa noção. Por que eu tenho que ter essa noção? Porque se o termo anterior do pronome relativo for um objeto direto, com certeza ele também vai ser. Ele leva esse karma para a vida dele. O que eu sou Maria vai com as outras. É triste a vida do relativo. Entendeu? É uma vida relativa. Então, qual é o gabarito aqui, ó? Gabarito letra C de causa. Causa ou causo? Sacou? Vou mandar uma informação show aqui de bola para você, ó, no seu WhatsApp. Quem vai facilitar a sua vida também aí, ó. Sacou? Se inverter a frase, aí dá para já descobrir, né, no caso. Isso, aprendemos tarde coisas, né, ó. Aí seria assim, ó. Aprendemos tarde coisas. Coisas. Aí Aí não você tem. tiraria o quê? Entendeu? Ó, nós aprendemos tarde coisas, ou que nós aprendemos coisas tarde. E assim vai. Ou várias Aprendemos. coisas. É feio, mas fazer o quê, né? Beleza. Sacou? Viu como é que é? É bem tranquilo. E aí uma pergunta que não está aí, mas eu quero te fazer. O sujeito aí é um sujeito. Qual é o tipo? Quem é o sujeito da oração? Há coisas que aprendemos tarde. Há coisas. Não. Sujeito. Coisas é objeto. Quem é que aprendemos tarde? Quem? Ó, a pergunta é quem, não o quê. Não tem. Tem, mas ele não está. Quando isso acontece, qual é a classificação dele? Sujeito oculto. Entendeu? Quem é esse sujeito É, oculto? Nós. Entendeu? Quem é o sujeito de aprendemos? Nós ó, aprendemos. Sacou? beleza. Aí, ó, veja bem. Eu quero que você veja isso daqui, ó. Tá vendo a palavra aprendemos? Sim. Tá vendo que eu destaquei um negocinho ali, ó? Aprendemos. Lembra lá no princípio da nossa aula, a gente estava vendo a questão de processo de formação de palavras, aglutinação, prefixação, derivação, sufixação, certo? Agora eu É. quero te mostrar um negócio, quero te lembrar ou te apresentar. Não sei se eu vou te lembrar ou vou te apresentar. O finalzinho da palavra nós chamamos na gramática de terminação. Tem uma lógica, né? Terminação, porque está terminando, né? Certo. É uma terminação. Show de bola. Porém, a gente dá um outro nome para essa terminação, que é um apelido. Vamos botar um apelido em terminação? Que apelido é esse? Desinência. Entendeu? Qual é o apelido de terminação? Desinente. Desinência. Ó, terminação e desinência é a mesma coisa. Entendeu? Aqui, minha jovem, existe. Agora ficou claro na sua cabeça o que que é desinência, né? E o que que Sim. é terminação? Beleza. Uhum. O que que eu quero? Qual é o próximo passo? Existem as pessoas do discurso. Quais são as pessoas do discurso? Primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural, Plural. certo? E dentro do universo dos verbos, nós temos o presente, passado e futuro. Concorda comigo? Sim.
Ótimo. Agora, se eu falo nós aprendemos, esse mos aí, ó, a desinência do verbo aprendemos é uma desinência de número. E ainda tem uma desinência de modo. Número porque está no plural. Modo porque está no indicativo. Entendeu? E outra Entendi. coisa, de tempo está no presente. Então, eu tenho uma desinência de tempo, desinência de modo, desinência de número e tenho uma outra desinência. Qual é? A desinência de pessoa. Que qual é a pessoa aí, ó? Nós. A primeira pessoa do plural. Não, Então, a desinência do verbo diz muita coisa sobre ele, viu? muita mesmo. Então, o que é desinência? Desinência é a terminação. É a terminação. E através dessa terminação, a gente consegue pegar ali, ó, informações importantes, como essas que eu te falei, ó. Número, esse número aí é o quê? Plural. Tempo, presente. Nós aprendemos, Sim. né, ó. Tempo, presente. Qual é o... Como é que eu posso dizer? O tempo é presente, o número é plural Modo, e o modo é indicativo. Sacou? uhum. Então vamos para next. Próxima question. Mexe o balaio. 9. Olha lá, ó. Assinale a alternativa. Assinale a opção, a única opção correta. Ó, única. Assinale a única opção correta. Opa. Assinale a única opção correta. Os tipos textuais predominantes no fragmento de texto. Há alguns anos, namorei um professor de direito e procurador-geral da União, do tipo com mestrado, doutorado, pós-doutorado e 1000 especializações, cujo apreço da língua portuguesa chegava a ser irritante até para mim. São os tipos. Olha lá, ó. A gente tem o texto descritivo e injuntivo, o texto dissertativo e o texto narrativo. Qual é a diferença desses tipos de textos? Você chegou a ver isso alguma vez na vida? Ó? O texto descritivo, anota aí, por gentileza. Tipologia. Isso, tipologia textual. Começar com descritivo? Isso, pode colocar aí, descritivo. Aham. Espera aí que eu vou fazer uma coisa. Descritivo, expositivo, argumentativo e instrucional. Ó, vou deixar mais ilustrado. Começa, coloca aí narrativo, por favor. Olha agora para a tela. Eu vou mandar esses marquinhos aqui para você, tá? Ó, o texto narrativo. Olha aí, ó. É aquele que conta uma história, seja verdadeira ou fictícia. A fábula, uma parábola, um conto, um romance, novela, piada, crônica. E como eu sei que ele é um texto narrativo, ó? O autor, através da narração, conta um fato ocorrido em determinado tempo e local. Ou seja, eu preciso ter um tempo. Que tempo?
Normalmente é no passado. E eu preciso ter um local. Que local? Onde aconteceu a história, certo? Há um enredo com sucessão de fatos. É basicamente a história. O enredo é a história propriamente dita, certo? Geralmente, o tempo verbal predominante é o passado. Predominante não quer dizer que só existe verbos no passado. A gente tem a possibilidade de encontrar verbos no presente, no futuro, porém a predominância é do passado. Tá certo. Há um narrador, beleza? Tem alguém para contar a história, seja alguém, tem dois tipos de narrador. O narrador onisciente é aquele que participa da história, e o narrador, perdão, é aquele que sabe da história, ele sabe de tudo, ele fica narrando, ele é aquele narrador observador, o onisciente. E tem o narrador onipresente, que é o narrador personagem. Ao mesmo tempo, ó, um exemplo de narrador personagem é o Chris. Já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? Sim. Então, ele não é o narrador da própria história? Aham. Então, ele é um narrador onipresente. Sacou? Podemos ter Hã? Entendi. Ah, tá. Podemos ter o uso do discurso direto ou discurso indireto. A maior parte dele é discurso direto, né? Como assim, ó? Karina, na noite de quarta-feira do dia 15 de outubro de 1998, Karina tinha caído, entendeu? Aí, nesse caso aqui, ó, é discurso direto. Agora, eu posso usar o discurso indireto. Na noite do dia 13 de outubro de 1987, Karina, com a sua amiga, perguntaram ao frentista do posto: quanto que está a gasolina? Queremos saber, pois nós temos um rolê para ir. Entendeu? Então aí, ó, Aham. eu uso um travessão. Quando eu uso travessão para indicar uma fala, normalmente é um discurso indireto. Entendeu? Beleza. Entendi. Então, esses aqui são os elementos do texto narrativo. Agora, ó, o texto descritivo. O texto descritivo, ele tem aqui, ó, transmitir para o leitor informações que façam visualizar. Imagine o seguinte, ó, um anúncio de Coca-Cola, né, ó. O que que ela vai fazer? Ela vai descrever as vantagens, as delícias que tem, né, numa Coca-Cola, geladinha, uma hora dessa, com um limãozinho, um gelo, hein? Da hora. Então, assim, ó, aquela bebida refrescante com um copo cheio de gelo e pedaços de limão sicilianos fazem total diferença nesse calorão de 40 graus do Rio de Janeiro. Entendeu? Então, isso daqui, ó, é um texto descritivo. O texto descritivo, se você fechar os seus olhos, você consegue imaginar, você consegue visualizar o que a pessoa está falando, porque ela está descrevendo, ó, relatório, propagandas, anúncios. Quais são os tipos? A descrição objetiva e a descrição subjetiva, ó. A descrição objetiva é literalmente como a situação é. E a descrição subjetiva, ela dá uma exagerada e levanta um juízo de valor. Por exemplo, ó, Benedito pesava 40 quilos e tinha cabelos lisos com aparência de oleosos. Essa é a descrição da maneira na íntegra, né? Porém, Aham. eu tenho a descrição subjetiva, que é o quê, ó? Benedito parecia um grilo. 40 quilos, o cara é muito seco, né? A não ser que for criança. Benedito parecia um grilo, pesava uns 40 quilos, tinha um cabelo liso e um cabelo liso encebado. Deve passar dias sem lavá-lo. Tá vendo que eu estou descrevendo o Benedito? É o mesmo Benedito que tem 40 quilos, que tem cabelo liso e com aparência de oleoso. Mas tá vendo o tanto de coisa que eu falei? É a fofoqueira, né, de plantão, digamos assim, Do mal ainda. né?
E quais são as características dele, do texto descritivo? Isso aqui eu vou te mandar, tá? Esses mapinhas aqui. O texto descritivo, eu tenho, ó, o uso de adjetivo e locução adjetiva, certo? Por quê? Por que que eu tenho muito adjetivo e locução adjetiva? Porque eu não estou descrevendo uma pessoa, não estou descrevendo um lugar, então eu preciso qualificar. Por exemplo, quando eu era mais novo, eu tinha uma personal trainer chamada Karina, que me atendia lá em Lavras, em Minas Gerais. Você conhece? Então, deveria conhecer, caso não conheça. Ela é uma ótima profissional, elabora exercícios de alta performance, entendeu? Tá vendo que eu estou qualificando você e seu trabalho? E como que eu faço isso? Colocando adjetivos ou locuções adjetivas. Aí você tem que treinar o seu olho para isso. Aí eu tenho esse emprego de metáforas aqui é muito raro, entendeu? Ó, você quase não vê. O que que é uma metáfora? É uma espécie de é Ele uma acordou com a Dora. hoje eu acordei 4 horas. Hoje a metáfora é basicamente a gente fazer uma analogia. Por exemplo, quem acorda cedo vence na vida. Isso é uma metáfora. Ou então, ó, a metáfora ó, mulher com mulher é jacaré, homem com homem dá lobisomem. Entendeu? Isso é uma metáfora. Lógico que não vai dar, mulher com mulher não vai nascer um jacaré. E nem homem com homem vai nascer um lobisomem. Não existe isso, né? O lambisomem. Vai ser o lambisomem, mas não o, o lobisomem. E aí, eu tenho os verbos no modo. Deixa eu só tirar esse barulhinho do WhatsApp aqui que tá me enchendo a paciência, que eu conectei e esqueci de tirar, ó. Chuck Norris. Como eu dizia, a aritmética. A aritmética. No pior situação, não. A aritmética era no professor Girafales tentando dar aula. A aritmética, e não saía desse aritmética. Então tá aqui, ó. Já os tempos verbais do texto descritivo é o quê? Presente do indicativo, certo? O tempo do presente ou o pretérito imperfeito. Ó, ela era branca. Era pretérito imperfeito. Entendeu? Cheia de sardas. Tinha, olha o tinha, pretérito imperfeito. Aqui, ó. Aham, achei. Há frequente uso de verbo de ligação. Por que que é o verbo de ligação? São basicamente aqueles verbos ser ou estar. É o verbo que a gente conecta o sujeito à sua característica. Por exemplo, Karina é uma ótima aluna. Agora, se eu falo bem assim, Karina está cansada. Tá vendo que eu estou ligando essas duas características ao sujeito? Então, automaticamente aqui eu tenho o quê? Um predicativo do sujeito. Ó, Karina é uma ótima aluna. Quem é uma ótima aluna? Karina, certo? Karina está Certo. cansada. Quem é que está cansada? Karina, entendeu? Então, esse verbinho aí, ele quer dizer o quê? Esse verbinho quer dizer que tá ligando o sujeito à sua característica. Logo, a gente chama de verbo de ligação. Ele não é um verbo transitivo, um verbo de ligação. Entendestes? Entendi. Aí, beleza.
A descrição pode ser objetiva ou subjetiva, como a gente viu aqui, né? Há frequente uso do verbo de ligação, é o que eu falei. O próximo, falta só dois, que é a dissertação expositiva. Dissertação expositiva, basicamente, é o que a gente faz na redação, entendeu? É aquele texto que você tem uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que a única diferença é que, quando é expositivo, você não tem que convencer ninguém a nada. Simplesmente, se eu te pergunto bem assim, Karina, qual é a sua metodologia de trabalho no seu estúdio? Você fala, olha, quando o aluno chega, a gente faz um aquecimento, em seguida a gente faz um alongamento, sei lá, depois a gente começa a fazer a atividade propriamente dita, em seguida a gente faz isso, você está descrevendo e está falando da importância, os benefícios. Entendeu? Então, ó, os verbos. Olha a ideia dele, ó. O texto expositivo tem por objetivo informar, ele é só informativo. Olha lá, ó. Não, mas que garrafinha gigante. 2 litros essa daqui. Tapoé? É. Gente. Aí, ó. Eu tenho uma aluna que eu vou dar aula para ela, vem de Tapaué, aí ela perguntou se eu não quero negociar o valor da minha aula nos Tapaué dela. Eu falei, aí eu vou ajudar, né? Eu vou pegar para ajudar, né? Ela é bem humilde. Aí eu falei, Ai, falei bem, ser até injusto. 2 garrafinhas já deu. já. Mas é bom, viu? Essa garrafinha aqui foi R$ 90. Não tem Isso noção. aí pro resto da vida. É. E ela fica assim, ó, a gente carrega, tem esse negocinho aqui, é bom demais. Facilita a vida. Comecei a fazer natação ontem, depois eu te falo as experiências. Tá. Olha lá. O texto expositivo tem por objetivo informar o leitor acerca de determinado tema, sem preocupação de debater ou convencer. Um bom exemplo são as matérias de jornal, que pretendem informar a população sobre as notícias atuais, sem a defesa do ponto de vista do autor sobre elas, tirando a Rede Globo. Entendeu? Porque a Rede Globo ela quer te convencer que o Bolsonaro ele é um bandido, o Bolsonaro isso, aquilo, enfim. A maior parte das reportagens da Rede Globo são tendenciosas, entende? Ela tenta manipular a informação. E nessa manipulação de informação, ela distorce os fatos. Por exemplo, todas as notícias de cunho positivos do governo, ela coloca uma conjunção adversativa. Cresce, ó, diminui o número de desempregos, mas crise no setor tal está latente. Mais pessoas estão sendo empregadas, mas isso. Entendeu? Ela sempre tem joga um balde de água fria, ela sempre quer distorcer a informação, mas enfim. Esse é o texto expositivo. O texto argumentativo é a mesma coisa, só que ele tem o caráter de te convencer. É a mesma coisa o seguinte, ó. Tem o estúdio da Karina e o estúdio do Wolf. É Wolf, né? Aham. Né? Ó, o estúdio da Karina e o estúdio do Wolf. O cliente chega e pergunta, olha, como é que é o sistema de trabalho? Vocês vão falar, vocês vão expor, vão informar o que vocês fazem, qual é o objetivo, né, de cada exercício e tal. Só que vai chegar um momento que você vai ter que convencer o seu cliente, né, seu prospecto, a ser um cliente. Aí você vai elaborar um texto para convencer o seu prospecto. Olha, por que você tem que entrar no meu estúdio e não no estúdio do Wolf? E vice-versa. Por que você tem que entrar no estúdio do Wolf e não no da Karina? Entendeu? É basicamente isso, o texto argumentativo. Eu vou mandar esse texto aqui, esses mapas para vocês. Para você, né? O texto instrucional é aquele que faz uma ordem, ele dá uma ordem, faz um pedido, essas coisas assim. É o texto instrucional, né? Normalmente, ó, você, enquanto personal, você é o dia inteiro utiliza, você é autora de texto instrucional. Porque, ó,
Inclina seu corpo assim, faz isso, faz aquilo. Tá vendo que você está orientando, que você está dando ordens, né? Pedidos, conselhos. Então, isso é uma instrução. Texto instrucional, ele tem no corpo dele a maior parte dos verbos no imperativo, porque ele está pedindo alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa. Ou é, ou é um pedido, ou é uma ordem, ou é uma, como é que é o nome? Conselho, tá bom? Então são esses os tipos de textos. Agora vou te colocar na tela da question. Everybody. Olha lá. De cara já dá para ver que é um texto narrativo, ó. Tá vendo? Olha as travessões, ó. Aham. Ó, mesmo? Há alguns anos, namorei um professor de direito e procurador-geral, tarará, tarará, cujo apreço, certa vez, após almoçarmos em uma tarde de sábado, ele foi para minha casa. Enquanto esperávamos, tá vendo o verbo tudo no passado? Então aqui, ó, a gente já sabe que é um texto narrativo. Não precisa nem de muito esforço. Ó, cuja língua portuguesa está, assinale a opção. Ó, é um texto narrativo. E é um narrativo, ó. Oi? Descritivo? Isso, é um texto narrativo descritivo. O texto narrativo, ó, o texto descritivo, ele anda muito próximo, ele é best friend do texto narrativo. Por quê? O texto descritivo, ele auxilia a história, né, a narração, ser mais real, mais detalhista, né? Aham. Então, é a letra D de dado. E, ó, o mesmo texto, ó. Tcharará, tchananá, tchananá. Assinale a alternativa abaixo. Vou pegar aqui. Assinale a alternativa abaixo. As assertivas abaixo. Ou análise. Nossa. Analise as assertivas abaixo e assinale a única opção correta em relação às características do gênero literário conto. Aí nessa questão aqui, ó, eu vou até colocar aqui para você a análise de um conto, tá? Curtiu aí? Ó, um conto é um gênero textual no qual predomina a tipologia narrativa. Beleza. E aí, nesse texto, o que a gente tem que pensar? Existe o narrador. Lembra que eu falei para você que no texto narrativo não tem um narrador? Sim. Beleza. Dentro desse texto narrador, na ideia do narrador, existe um foco, certo? Que a gente chama de foco narrativo. O foco narrativo pode ser um narrador em primeira pessoa, certo? Quando ele é, vamos colocar assim, ele é onisciente, certo? Onisciente é um foco narrativo em terceira pessoa, perdão. E quando ele é onipresente, que ele participa da história, é um foco narrativo em primeira pessoa. Quando ele é de fora, ele simplesmente, vamos dizer assim, quando o narrador é de fora, ele só conta o fato, só narra o fato, ele conhece a história, mas ele está só narrando, é terceira pessoa.
Agora, quando ele conhece a história e ainda é o personagem da história, ele está contando, aí a gente pode falar que, que o foco narrativo, vamos dizer assim, é na... Como é que posso dizer? É terceira pessoa. Quando ele participa, perdão, vamos organizar o pensamento. Ó. Quando ele participa, entendeu? Quando ele Quando participa, ele é da primeira. isso, ó, quando ele é um personagem no enredo, tem um foco narrativo em primeira pessoa. Mas quando ele é um espectador, ele é só observador, o foco narrativo é em terceira pessoa. Entendeu? Então vamos lá. Ó. Analise as assertivas abaixo e assinale a única opção correta em relação às características do gênero literário. Ponto. Características. Não quer dizer que esse texto aqui, ó, seja um conto, tá bom? Aham. Olha lá. Nossa, agora que eu reparei, esse texto aqui é da professora Cíntia Chagas, aí É, da sua cidade, de Minas Gerais. Ela é de Formigas. Será que... esse é. Hã? Oi? É o que você falou? Esse é do ano passado, essa prova, não é? Aham. Que legal, ó. Vou até mandar para ela. Eu tenho o contato dela, da Cíntia Chagas. Escola as questões dela aí. Não é? Mas ela acho que ela não está fazendo isso, não. Olha lá. Ó. O narrador é sempre o protagonista no conto? A gente, Sempre não. ó. O que que é protagonista? Primeiro, para ser protagonista, ele tem que estar participando do conto, né? Porque protagonista é o principal, personagem principal. E aí ele sempre é o personagem principal? Às vezes nem personagem ele é, né? Então, esse é um item Falso. falso. Não, a letra C, ó. Não há espaço para o uso conotativo da linguagem. Errado, sabe por quê? O que é o uso conotativo? Lembra que tem o denotativo e o conotativo. O denotativo é o sentido real, é a formalidade. Entendeu? É uma Aham. formalidade. Vamos botar aqui assim, o denotativo é formalidade. E o conotativo é a informalidade. Entendeu? Aham. E a gente sim pode colocar vamos colocar assim, a gente pode utilizar uma forma conotativa, a gente pode fugir da formalidade. A gente está contando uma história, cara. Uma É conversa, né? uma conversa. Por exemplo, ó, se no meu conto, né, se na minha narrativa eu estiver falando de um romance entre dois caipiras, eu vou ter que fazer menção à fala deles. Você acha que os caipiras vão falar de modo formal só porque está na minha história? Não, eu tenho que retratar a conversa deles na íntegra. Então, aí, ó, é uma linguagem conotativa, certo? Então, aqui, ó, letra C está errada porque há espaço. Não é que não há espaço para conotativo da linguagem. Há espaço, sim. Aí agora, ó, apresenta vários conflitos básicos. O que é conflitos básicos aqui, ó? Não está de todo errado. A alternativa correta a gente já viu que é a letra B de bola, né? Aham. O foco narrativo. O foco disso daqui, ó, não quer dizer que esse item D está todo errado. Existe sim uma possibilidade de vários conflitos, conflitos entre os próprios personagens, né? Pode brigar, eles podem cair na porrada, ou pode ser um conflito verbal, pode ser um conflito psicológico. Só que, vamos dizer assim, ó, não é uma obrigatoriedade. Por exemplo, se você, é porque a gente não lê o texto, mas nesse texto não tem nenhum tipo de conflito físico, verbal ou psicológico.
Parece que é uma discussão de namorado. Acho que eu já vi eles pessoal falando. É, É aqui, ó. dela com o namorado dela. Isso, ó. Vamos lá. Parece que é isso. Enquanto esperávamos pelo elevador, eu comentei. Ainda chegará o dia em que todas essas placas de aviso de elevadores serão corrigidas. Aff. Oi? Você nunca reparou? Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra parado neste andar. E daí? E daí que a palavra mesmo não pode retomar outra palavra como elevador. Claro que pode. Mesmo é um pronome demonstrativo. Está demonstrando onde devemos ou não entrar. Realmente, mesmo pode atuar como pronome demonstrativo, mas ele retoma uma oração, não a palavra, Maurício. Exemplo: eu sou uma namorada fiel, por isso espero que meu namorado faça o mesmo. Entendeu? Ó, o mesmo. Ó. Aham. O mesmo é o quê? Está se retratando, ó, ao namorada fiel. Está demonstrando, né, a forma aqui, ó, de se portar. Viu? Recupera-se, recupere-se. Recupera-se aí a oração sobre fidelidade. Viu o que eu te falei, ó? Isso é uma Aham. indireta, Cíntia? Não, é direta mesmo. E esse mesmo de agora é um advérbio com valor reforçativo, Maurício. Ele reforça quão galinha você é. O elevador chegou, vamos. Mesmo, não fuja do assunto. Estou cansada de suas ciscadas por aí. E assim vai. Né? Um diálogo, um dilema da vida dela lá. Entendeu? Apresentou um conflito. O único conflito que apresentou aí foi né, a história dela com o cara aí, É. né? Mas isso não é obrigado. Entendeu? Isso daí Aham. foi só um caso atípico. Por exemplo, você vai contar o Chapeuzinho Vermelho, Bela Adormecida, e assim vai, tá? Então, letra D, ou letra B de bola é o gabarito dessa question. E aqui, a gente fechou essa lista de exercício aqui como é que é o nome? CRS. CRS. Deixa eu pegar aqui só uma... Aqui, ó. Abriu aí o que para você? Olha aí, vê o que que tá. Uma folha em branco. Folha em branco? Apareceu agora provas objetivas. Não, agora provas objetivas. Agora você tirou. E agora? Prova. Beleza, Creuza. Ó, aqui, ó, o que que eu quero que você veja? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a... Por sua natureza híbrida, que combina fatos e opiniões, olha aqui, ó. Vou mandar isso aqui para você, tá? Ah. Eu já tô vendo. Pronto, já mandei. Que é na lata. Olha lá, ó. Por sua natureza híbrida, que combina fatos e opiniões, bem como por referir-se à obra de Anísio Teixeira, o texto pode ser classificado como uma resenha crítica. Aí eu te pergunto, o que que é um texto híbrido e o que que é uma resenha crítica? E já te respondo. O texto híbrido é um misto de vários assuntos distintos, entendeu? Ao mesmo tempo que eu estou falando sobre religião, daqui a pouco eu falo sobre política, daqui a pouco eu falo sobre futebol, daqui a pouco eu falo sobre mulher, daqui a pouco eu falo sobre um assunto diferente. Enfim, eu teço inúmeros comentários sobre assuntos distintos dentro do mesmo texto. Lógico que de uma forma lógica, né?
sempre fazendo uma ligação entre eles. Porém, são assuntos diferentes. Isso daí é um texto híbrido. É aquela mesma lógica da educação, do ensino híbrido, né? O que é um ensino híbrido? Ao mesmo tempo que é presente, também é virtual. Isso é híbrido, né? É Uhum. virtual e é presente. Entendeu? Entendi. Show de bola. E o que é a resenha crítica? Olha só, antes de falar o que é a resenha crítica, eu quero te mostrar uma coisa. Aqui está o texto, né? Mas olha só, quem é o autor? Márcio Ferrari. É o autor desse texto aqui, ó. Só que esse Márcio Ferrari, ele está analisando a obra de Anísio Teixeira, o inventor da escola pública no Brasil. Entendeu? Essa análise, ela é... Aqui tá de boa, obrigado. Essa análise, ela é feita de forma criteriosa. Como assim, Alessandro? Imagine só, você leu o Manual do Corpo Humano, entendeu? Você sabe lá agora toda a fisiologia do exercício e tal. Você sabe de tudo. Como é que é o nome de cada músculo, qual é o músculo que combina com outro músculo, que combina com tal isso, com aquilo. Você sabe tudo, entendeu? Sobre o corpo humano. E aí eu peço para você falar, Karina, faz o seguinte, você consegue me fazer um resumo? Só que em cima desse resumo, você pode colocar o seu ponto de vista sobre esse resumo, sobre essa obra, entendeu? Então não é simplesmente só um resumo, é o seu ponto de vista de forma resumida dessa obra, entendeu? Isso que é resenha crítica. Sacou? Então, Saquei. aqui, ó, essa obra aqui todinha. Ah, mas Alessandro, qual é a estrutura? Você vai perceber que a gente tem aqui, ó, parágrafos. É um texto que é um texto em prosa, né? Por que que é um texto em prosa? Porque é um texto em parágrafos, tá bom? É um texto em parágrafos. A gente tem início, meio e fim. E aqui ele está falando, ele está apresentando, é porque a gente não vai dar tempo de ler o texto, mas ele está apresentando a obra do cara e o ponto de vista do Anísio Teixeira. E também está dando o quê? Uma ideia, está dando o ponto de vista dele. Depois você vai ler com calma. Mas onde que eu quero chegar com essa tabela de exercício aqui, ó? Olha só, essas três questões aqui. Vou resolver com você aqui agora, ó. No primeiro período do quinto parágrafo, a palavra ideais, ó, ideais, é um adjetivo que qualifica atitudes. Olha lá, ó. No primeiro período do quinto parágrafo, a palavra ideais é um adjetivo que qualifica atitudes. Vamos ver se ela é um adjetivo mesmo, ó. No primeiro período do quinto parágrafo. Vamos contar os parágrafos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Olha aqui, ó. Primeiro período é esse aqui, ó. Esse é o primeiro período do quinto parágrafo. Tá vendo onde é que começa o período, ó? Aqui na letra maiúscula e termina no primeiro ponto final. Isso é um período. Aí a palavra em questão é essa daqui, ó, ideais. Ele está querendo dizer que a palavra ideais é um adjetivo. E o que é um adjetivo? Adjetivo é a classe gramatical que dá uma noção de característica do sujeito ou do substantivo, tá? Uhum. Então, olha só. Para o pensador, não se aprendem apenas ideais ou fatos, mas também, o que se aprende? O que mais também se aprende? Eu te pergunto, o que mais também se aprende? Lê aí, ó. Atitudes. Melhor, em cima é ideias, né? Embaixo que é ideais. Perdão. É o que mais se aprende. Continua a leitura. Tá. Mas também atitudes, ideias e senso crítico. Então, ideias não, ideais.
Ó. Ideais, nesse caso aqui, está sendo um adjetivo? Está caracterizando alguma coisa? Não. Não. Está sendo mais um item a ser aprendido, não é? Aham. Então, ele não é um adjetivo, a palavra ideais. É um substantivo, porque está dando o nome de alguma coisa que a gente vai aprender. O que que é substantivo? Substantivo é a classe gramatical que dá nome às coisas, seres e pessoas. Seres vivos e pessoas, entendeu? Aqui eu dei nome a uma coisa que eu vou fazer, que eu vou aprender, que é ideais, ó. Eu vou aprender atitudes, ideais e também vou aprender senso crítico. Então, ó, no Errar. primeiro período do quinto parágrafo, a palavra ideais é um adjetivo que qualifica atitudes? Não, ele não é um adjetivo. Ideais é um Substantivo. substantivo, por isso que é um item errado. Ó, no terceiro parágrafo do texto, o vocábulo, palavra e termo é a mesma coisa, tá? Portanto, Aham. veicula sentido conclusivo? Não preciso nem ir para o texto. Portanto, é conclusivo, explicativo, adversativo, alternativo, ele é o quê? Portanto, é conclusivo, não? O que que você faz na sua redação? Lá no último parágrafo, você usa o quê para iniciar? Conclusão. Não, mulher, você usa o portanto. Entendeu? Portanto, vírgula, é imprescindível a prática de atividades físicas na contemporaneidade, na sociedade contemporânea, tendo em vista que há inúmeros casos de doenças frutos de comorbidade, frutos de sedentarismo, entendeu? Então, portanto, e aí, ó, mas vamos lá para o texto, ó. No terceiro parágrafo, a princípio tá certo, né, ó? Veicula, quer dizer o quê? Ela tem a noção, tem o sentido de conclusivo, ó. No terceiro parágrafo, vamos lá, o terceiro parágrafo. Ó, aqui, ó, portanto, aqui, ó. As novas responsabilidades da escola eram, portanto, quais eram elas? Educar em vez de instruir, formar homens livres em vez de homens dóceis, preparar para um futuro incerto em vez de transmitir um passado claro. Entendeu? Ó, portanto, aí, ó, conclusivaço. O termo incremento, primeiro período, tá vendo que o texto te direciona? Primeiro período do segundo parágrafo. Poderia ser substituído sem alteração do sentido original do texto por desenvolvimento, ó. Incremento pode ser substituído por desenvolvimento. O que é incrementar primeiro, ó? Eu cheguei aí no seu estúdio. Aí você, na segunda-feira, eu tô malhando rosca direto. Certo? Tô ali desenvolvendo bíceps, rosca direta. Pá. Aí daqui a pouco, na quarta-feira, você adiciona mais um exercício. Além de fazer rosca direta, agora eu vou fazer martelo, né? Rosca martelo, que fala? Isso. Rosca martelo. Aí na sexta-feira, além de eu fazer rosca direta, rosca martelo, eu vou fazer o quê aí? Alguma coisa na polia. Hã? Rosca concentrada. É, rosca concentrada. Não sei nem o que que é isso, não, mas é rosca concentrada. Ótimo. O que que você está fazendo? Você está incrementando o meu O treino, treino. certo? Ou seja, você está desenvolvendo o meu treino. Entendeu? Aham. Então, a princípio, incrementar é a mesma coisa de desenvolver. Você está desenvolvendo o meu treino, não é? Olha lá, ó, mas vamos lá. Primeiro período do segundo parágrafo. Ó, Ele incrementa.
Sacou? Aham. Só de falar de transformação já. Sim. Então é isso, minha jovem. Então é uma questão correta, Verdade. verdadeira. Então, a 7 é errada, a 8 certa e a 9 certa. Aí depois disso, ó, você vai ver, essas aqui são questões gramaticais também, ó. Aí você pode resolver essa prova que vai te dar uma base, tá ok? Aí depois eu te mando o gabarito dela. Beleza. Fechou, minha querida? Aqui o